Boa noite, irmãos. Quero cumprimentar todos com a graça e a paz do Senhor. É uma alegria, prazer, uma honra estar aqui com os irmãos, poder participar desse culto com vocês e louvar a Deus. De fato, irmãos, se tem uma coisa que a gente faz aqui, na nossa vida hoje, e a gente vai continuar fazendo eternamente, é adorar e louvar o nosso Deus. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Missão nós fazemos hoje e um dia ela vai acabar. A missão tem prazo de validade. A adoração, não. Aliás, essa é uma das razões por que a gente faz missão. Missão a gente faz por quê? Porque aonde o nome de Deus ainda não é glorificado, ainda não é adorado, nós levamos o nome dele, levamos a conhecer o nome dele, para que o nome dele seja glorificado. Ou usando uma outra frase, a frase que vem dos irmãos morávios, para que o cordeiro receba a justa recompensa pelo seu sacrifício, para que o nome dele seja glorificado. E de fato, irmãos, a gente leu esse texto falando quão formosos são os pés daquele que anunciam. E talvez você imagine assim uma pessoa, um pé bonito, né? Meus queridos, eu quero que você imagine nós estarmos no meio da guerra. Você está aqui na vila, você está na cidade, você não sabe o que está acontecendo. Naquela época não tinha internet, naquela época não tinha comunicação, não tinha telefone. Vamos trocar? Nada disso. Você não sabe o que está acontecendo, seu filho está na guerra, seu marido está na guerra, teu pai está na guerra. Você está angustiado, está angustiada, sem saber o que vai acontecer. De repente, lá no final, vem vindo alguém correndo. Vem alguém correndo. Veio lá do campo de batalha. A pé, chão poeirado, usando uma sandália, não está usando um tênis aí moderno, usando uma sandália, e ele vem correndo, sabe-se lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias correndo sem parar, para chegar para dizer: trago boas novas, vencemos a batalha. Como é que é o pé dessa pessoa? Esse é o contexto que ele está falando. Mas quão formosos são esses pés que trazem as boas novas? São pés talvez inchados, sujos, sangrando, mas são formosos porque eles trazem boas notícias. Meus queridos, servir ao Senhor muitas vezes é com muitas lutas, com muitas dificuldades, mas com muitas bênçãos, com muitas alegrias, porque as boas novas do Senhor vieram, chegaram, transformaram, mudaram, trouxeram vida nova, esperança para aqueles que estão sem esperança. Queridos, eu sou nascido num lar presbiteriano. Meu pai é pastor, e desde que eu me entendo por gente, meu pai é pastor. Meu pai é formado aqui em Campinas, e sou casado com uma filha de pastor também. E apesar disso, né, Deus usou as nossas vidas e tem usado as nossas vidas. Eu junto com a minha esposa, já somos missionários desde o final de 2007. Depois que eu terminei o seminário, durante o ano de 2007 nós fizemos todo um processo de treinamento, de preparo missionário, e aí nós fomos para o Timor-Leste, final de 2007, moramos lá no Timor-Leste, literalmente do outro lado do mundo. O pessoal fala assim, né? Se você cavar um buraco aqui, vai cair no Japão. Não vai cair no Japão.
Vai cair lá no Timor-Leste. O Japão fica muito no norte lá. Um dia você pegar um globo, faz esse teste. Põe o dedo no Timor-Leste, assim, põe o dedo no Brasil. Você vai ver que é exatamente do outro lado. Assim. Nós estivemos lá trabalhando lá com plantação de igrejas, renovação, revitalização de igrejas. Tivemos o privilégio de participar do processo de formação da Igreja Presbiteriana do Timor-Leste também. Depois nós fomos para a Malásia, que ali, gente, no sudeste da Ásia, é onde tem uma das maiores concentrações de muçulmanos do mundo. E nós fomos para a Malásia, ficamos um tempo na Malásia, trabalhando ali. Tivemos o privilégio de conhecer ali irmãos que eram muçulmanos, mas que tiveram um encontro com Cristo e por causa disso estavam sofrendo perseguição, estavam sofrendo muitas dificuldades. E depois voltamos para o Brasil, ficamos um tempo aqui no Brasil, onde eu fui um dos pastores lá da Igreja Presbiteriana de Viçosa, no interior de Minas. E aí fomos para a Albânia, que fica lá no leste europeu, na região dos Balcãs, também uma região de muçulmanos. Moramos lá quase 6 anos na Albânia. A Albânia, meus irmãos, é um lugar onde Paulo passou. Está lá em Romanos 15, nós lemos 14, mas Romanos 15 fala sobre... Não, nós não lemos, não. Eu estou com Romanos na cabeça aqui. Nós lemos Romanos 10. Nós lemos Romanos 10. Romanos 15, Paulo fala que desde Jerusalém até o Ilírico, me esforcei de pregar o evangelho. O Ilírico é exatamente Albânia. Paulo passou. E ali foi um lugar onde teve a igreja por muitos anos, até que o Império Turco Otomano veio e dominou aquela região, islamizou aquela região. Então, os povos albaneses se tornaram, na sua maioria, muçulmanos. Depois, a Albânia, depois da Segunda Guerra Mundial, se tornou uma ditadura comunista. O país ficou fechado por muitos anos, até 1990. E aí depois o país estava todo quebrado, todo destruído. A Albânia foi o primeiro país na história da humanidade a se declarar oficialmente ateu. Um país ateu. E eles acabaram com a religião durante esse tempo. Então a igreja na Albânia é uma igreja nova, uma igreja que tem um pouco mais de 30 anos. É uma região que tem muitas necessidades. Aliás, meus irmãos, existem muitas necessidades em todos os lugares. Ainda é verdade o texto que nós lemos. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Mas eu queria falar um pouquinho para vocês, irmãos, que Deus está fazendo uma obra tremenda no meio dos povos muçulmanos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E eu faço parte hoje da missão Frontiers Brasil. Frontiers é uma agência que tem no Brasil, mas tem também em muitos países, uma agência internacional especializada com o trabalho entre os povos muçulmanos. Nós queremos ver os povos muçulmanos reconhecendo Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e louvando a Deus, adorando a Deus dessa maneira. E nós temos um desafio, e eu quero fazer esse desafio para você já de início. Nós já fomos tão desafiados nesse culto, e a Frontier, junto com um monte de outras agências missionárias, mais de 180 agências que resolveram fazer parte da visão 10-10. E o que é a visão 10-10? Nós queremos que em 10 anos, 10% dos muçulmanos reconheçam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Essa visão começou em 2020. Isso significa o quê? Que nós queremos até que 2030, 10% dos muçulmanos reconheçam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador.
Tá fácil, né? 10% é pouco, né? Quantos muçulmanos nós temos no mundo, você sabe? Tem uma ideia? Oi? Fala aí. Milhões. Gente, nós temos pelo menos 1,5 bilhão. Alguns vão dizer que chegam a quase 2 bilhões de pessoas no mundo se identificam como muçulmanos. Então, nós estamos dizendo aí de 150 a 200 milhões de pessoas. Parece uma tarefa impossível, mas não para o nosso Deus. E essa tarefa, essa visão, ela já começou, e ela começa o nosso comprometimento em oração. Nós orarmos pelos povos muçulmanos. Gente, a tarefa é tão importante, que Deus está mandando os muçulmanos aqui para o Brasil para a gente alcançar eles. Quem já viu um muçulmano aqui em Hortolândia? Aí, ó. Tem muçulmano aqui em Hortolândia? Tem. Está cheio de muçulmano agora. Gente, esse povo está vindo de países que são fechados para o evangelho, países que são difíceis de pregar o evangelho, países que estão em guerra. E Deus está mandando esse povo aqui, sabe para quê? Para que a igreja possa pregar para eles. E aqui no Brasil, meus queridos, não tem esse negócio aí de restrição. Aqui a gente pode falar abertamente, pregar de Jesus, falar para eles. Meus queridos, a gente tem que parar de achar que muçulmano é alguém assim, é um terrorista, é alguém, não tem nada a ver com isso. Meus queridos, eu sei que pode ser um pouco intimidador você ver um homem barbudo, mas aí, ó, não tem nada a ver. Não é intimidador ver uma mulher com véu. Mas, meus queridos, pense o seguinte: por trás daquele véu tem um ser humano, tem alguém que tem os mesmos desejos, anseios, os mesmos sonhos que cada um de nós, que tem o mesmo vazio no coração de qualquer outra pessoa que não conhece o Senhor Jesus Cristo. Esses dias eu estava perto de casa, lá em Bragança Paulista, estou ficando na casa dos meus pais em Bragança, perto de casa lá eu vi uma mulher muçulmana. Eu fui buscar as crianças na escola, elas estudam perto de casa ali, e aí voltando tinha uma mulher na frente de um prédio ali, eu parei o carro ali, e as minhas filhas já falaram: ai pai, não faz isso não. Falei, não, rapidinho. Desci e já falei para ela assim: wassalamu alaikum. É assim que o muçulmano se cumprimenta. Wassalamu alaikum. E sabe como é que você responde? Maleikum salam. Fácil, né? Wassalamu alaikum. Como é que responde? Maleikum salam. Quando você vê um muçulmano na rua, chega para ele e fala assim: wassalamu alaikum. Ele vai se assustar. E ele vai, maleikum salam. Sabe o que significa isso? Significa que a paz de Deus esteja sobre você. E a resposta é que a paz de Deus também esteja sobre você. Olha que coisa mais linda, mais maravilhosa. E Jesus falou para a gente fazer isso, né? Vai e deseja a paz. Se a pessoa não quiser a paz, essa paz volta para você e você é abençoado muito mais. Só que é o seguinte, meus queridos, tem que tomar cuidado com o muçulmano. Porque se você ficar amigo do muçulmano, eles são super fáceis de fazer amizade. Você fica amigo do muçulmano, ele leva você na casa dele e ele faz uma mesa de comida enorme e você vai ter que comer bastante. Então, talvez isso atrapalhe o seu regime, aí é a sua coisa. Entendeu? Então, toma cuidado. O muçulmano tem esse problema aí. Viu? Você fica amigo dele, ele quer te dar comida. E o pior é que a comida é gostosa, comida boa. E ele não dá. Meus queridos, Deus quer usar a sua vida. E eu quero desafiar você a orar pelos povos muçulmanos. Ah, mas como é que eu faço para saber? Bom, primeiro que hoje em dia não tem mais desculpa que a gente não sabe das coisas, né? A internet está aí. Agora, para facilitar você pode procurar no Instagram, no YouTube e tal. Procura lá, Frontiers Brasil. E aí lá vão ter vídeos
vão ter motivos de oração sobre os povos muçulmanos. E você vai poder orar por eles e colocar a vida deles. Meus queridos, missão, primeira coisa de missão se faz orando. Missão se faz orando. Não tem outra maneira, não tem segredo, não tem. Como é que faz a missão? Orando. A gente ora. Vocês já devem ter ouvido isso aí. Segundo, missão faz contribuindo. Infelizmente, nessa vida não dá para fazer de graça as coisas. Né? Imagina só, se a gente não paga a luz da igreja, o que acontece? Culto aqui é a velas, né? Contrabaixo aqui não vai rolar o contrabaixo, o irmão vai ficar chateado aí. Né? É ou não é? Não tem. A gente tem os gastos. Infelizmente, para sair do Brasil, de ir para outro país, para pregar, tudo isso já leva gastos. Então, eu falo isso com tranquilidade no coração pelo seguinte: eu, como missionário, você recebe as ofertas. Eu dou ofertas também, todo mês. Além do meu dízimo, eu separo. Hoje eu tenho 4 missionários que eu abençoo todos os meses com aquilo que eu posso. 4 famílias missionárias, cada um em lugares diferentes, inclusive missionários que estão trabalhando dentro do Brasil. Eu separo dentro daquilo que Deus me dá, eu falo, eu tenho que fazer missão orando e contribuindo. Então, eu preciso contribuir com missões. E missão se faz indo. E aí, meus queridos, tem 2 maneiras de você ir. Presta atenção. Ou você vai para o outro lado do oceano, para outro continente pregar o evangelho, para outro país, ou você vai para o outro lado da rua. Mas você vai. Não é assim, ou orando, ou contribuindo. Não. Você que é chamado pelo Senhor Jesus, que foi salvo, você é chamado para orar, para contribuir e para ir. Uns são chamados para ir do outro lado da rua, outros são chamados para ir para o outro lado do oceano. Mas todos são chamados. Você tem um chamado. Eu cheguei aqui, o irmão, o presbítero, estava conversando comigo. O chamado de Deus, olha que bênção que é. Eu acho que um dos ministérios mais legais é o de barbeiro, cabeleireiro. Porque o cara fica ali cortando o cabelo e ele pode falar de Jesus ali, o cara não vai sair dali, né? Pelo menos por uns 10, 15 minutos, ele está ali, ué. É porque ele não quer sair com o cabelo torto, né? Ele não quer sair com o cabelo torto. Ele quer sair com o cabelo. Ou seja, aonde você estiver, usando os dons e talentos que Deus te deu, Deus quer usar a tua vida. Deus não me chamou para eu pregar o evangelho em Hortolândia. Deus chamou vocês. E aquelas pessoas que Ele traz para cá, para essa cidade, são as pessoas que Deus está colocando na sua vida para você alcançar essas pessoas. Nós somos missionários, meus queridos. Nós fazemos missão dessa maneira. Amém? Como eu disse que a gente faz missão orando, e eu quero então te convidar a você orar pela nossa família. Hoje a minha esposa não pôde vir com as crianças. Amanhã cedo tem aula, elas têm prova amanhã cedo. Eu nem lembro que prova que é. Não sei se é coisa do estado de São Paulo, se é nacional. Vai ter uma prova importante aí que elas não podem faltar. E aí a gente ficou meio assim eu estou em Bragança, chega tarde, amanhã cedo a criança não quer acordar, é uma confusão lá em casa. Quem tem criança sabe como é que é, né? Mas está aqui o nosso cartão de oração. E a função do cartão de oração, olha só, é para orar. Para orar. Tem aqui o nosso contato também, o nosso WhatsApp. Você pode, se quiser receber notícias diretas nossas. Meus queridos, você pode colocar na sua geladeira, você pode colocar no meio da Bíblia, você põe onde for que você vai lembrar de orar por nós. Essa é a razão. Nós, como eu disse para você, está gravando aqui? Como eu disse para vocês, nós estávamos na Albânia e eu precisei voltar para fazer um tratamento de saúde. E missionário também fica doente. Missionário é gente também. Né? A gente não é super santo, não. Nós somos pecadores, a gente é falho, a gente
E nosso propósito, nosso coração é voltarmos para o campo missionário, voltarmos para a obra. A nossa igreja lá de Viçosa pediu para a gente ficar um pouco mais, então a gente vai ficar esse ano de 2024 ainda aqui no Brasil, ainda nesse processo de tratamento, para ter certeza que estamos bons para voltar, né? Tem que estar 100%, né? Pelo menos 100% é muito, né? Uns 90% já está bom, né? Quem quer 100%, né? Só Jesus que era 100%. Mas nosso desejo, nossa vontade é voltar para o campo missionário. Nós recebemos uma proposta de irmos para o norte da África, para continuar trabalhando com povos muçulmanos. Eu quero pedir que os irmãos estejam orando por isso. Então, no final do culto, você pode me procurar e pegar um cartão de oração para você levar para sua casa, tá bom? Tem também essa pulseirinha, essa pulseirinha é da Frontier, se você quiser. Eu vou contar a história dessa pulseirinha depois, agora, na hora do sermão, mas se você quiser ela, custa R$10. Aí a pulseirinha não dá para eu dar para você, o cartão de oração sim. Mas se você quiser depois, essa pulseirinha, ela ajuda a lembrar. Eu tenho ela aqui, ó, sempre ando com ela para lembrar de que nós temos que fazer o trabalho de Deus, fazer a missão de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu não quero me delongar muito. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Sabe o que acontece, irmãos? Quando você abre a sua Bíblia, Lucas, capítulo 18, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas você pode ler na sua versão aí. A principal razão da gente fazer a vontade de Deus, da gente fazer a missão, é obedecer a palavra dele. Eu poderia ficar aqui contando muitas histórias, muitas coisas, falando, mas, meus queridos, a gente precisa entender a vontade de Deus para as nossas vidas, o que Deus quer para nós. E a gente obedece, não porque a gente ouve uma história bonita, algo que mexe com nós, a gente obedece a palavra dele. Então vamos ler a palavra de Deus a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Traziam também as crianças a Jesus para que ele as abençoasse. Mas os discípulos, ao verem isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando as crianças para junto de si, disse: deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo?
Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e o seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Até o versículo 34. Meus queridos, que não sejamos como os discípulos que não entendiam a palavra de Deus, mas que a gente possa estar com os corações, com a mente aberta para entender o que Deus tem para as nossas vidas. Quando eu era criança, minha mãe, ela sempre lia para a gente um livretinho, eram uns livretinhos da APEC, que era As Aventuras de Suzy e Joãozinho, ou Pedrinho, não sei quem lembra dessa história. E uma delas conta a história, aventuras com a Suzy. E a Suzy era uma menininha muito crente, e tinha várias confusões. E tem uma história que me marcou, que conta que um missionário estava na igreja da Suzy, e ele contou sobre as necessidades do campo, os desafios, e desafiou a igreja a dar uma oferta. E a história conta, então, que os diáconos pegaram umas bandejas e começaram a passar as bandejas. E o pessoal começou a colocar oferta. E aí o texto diz, que a história conta que cada um deu lá. Um deu R$2, outro deu R$5, deu R$10. Cada um deu o que estava sobrando ali. E a Suzy, a menininha, devia ter uns 7, 8 anos de idade, estava no banco aqui, assim, num dos bancos da frente. Quando o diácono chegou, a Suzy falou: você pode baixar a bandeja? E ele baixou até ela. Não, abaixa mais. Ele baixou um pouquinho. Não, abaixa mais. Aí ela olhou para o diácono olhou para o pastor, tipo, essa criança está fazendo, né? O pastor já percebeu, falou: não, pode fazer aí. E, não, abaixa mais. Até que ele baixou até o chão, colocou a bandeja no chão. Ela subiu em cima da bandeja. Falou assim: eu entrego minha vida toda ao Senhor. E aí diz que todo mundo começou a chorar, todo mundo foi constrangido ali. E Deus fez algo maravilhoso no meio daquele povo ali. Meus queridos, nós temos 4 situações descritas aqui. 4 histórias que foram descritas nesse texto que nós lemos. A primeira história, você conhece muito bem. É a história a parábola do fariseu e do publicano. Nós temos 2 homens. Um era o fariseu, fazia tudo certo. Pensa aí num crente ideal. Crente ideal. Imagina só. O que seria o crente ideal? É o fariseu. A pessoa que você pensou é o fariseu. Vê, ele fazia tudo direitinho, guardava tudo, e ainda era dizimista. E dizimista bom, né? Fazia tudo. Ele era um excelente crente. Mas ele era arrogante, ele se vangloriava, ele era orgulhoso. Ele se sentia melhor do que os outros. Por outro lado, nós temos o coletor de impostos, o publicano. Ele vivia de maneira pecaminosa. Mas o texto diz que ele estava totalmente arrependido e ele não tinha nem coragem de levantar os olhos para o céu. Ele estava lá no fundo, no templo, e ele fazia uma das orações mais importantes, se não a oração mais importante que tem. Ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Se você está aqui nessa noite hoje, é porque um dia você fez essa oração. E essa é uma oração que a gente precisa fazer todos os dias. Senhor, tem misericórdia. Eu sou pecador. A segunda história que a gente leu
é a história de Jesus e as crianças. As pessoas traziam Jesus, traziam as crianças para estar na presença de Jesus. Eles queriam que as crianças fossem abençoadas, mas os discípulos não queriam deixar. Né? Criança faz bagunça, criança atrapalha, criança enche as paciência. Né? Jesus vem e dá uma visão totalmente diferente do que todo mundo tinha. Deixem que os pequeninos venham a mim, não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. E não é só isso. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus inverte a situação. As pessoas achavam que as crianças atrapalhavam, as crianças tinham que ficar em casa. Meus queridos, no reino de Deus, a prioridade são as crianças. E todos que querem entrar no reino de Deus precisam ser como uma criança. Que choque para aquelas pessoas ali. Meus queridos, criança é muito bem-vindo na igreja. A gente tem o culto do infantil, não é porque elas atrapalham, a gente tira aqui para elas poderem ter uma palavra na linguagem delas, para elas entenderem mais a palavra de Deus. Meus queridos, o que vocês preferem? Que os nossos filhos estejam aqui, ouvindo a palavra de Deus? A Bíblia não fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo? Isso significa que quando a gente está aqui louvando a Deus, Deus está presente. Mesmo que as crianças pequenas, parece que elas não estão entendendo, mas elas estão na presença de Deus. Melhor elas estarem aqui na presença de Deus do que elas estarem em casa, assistindo Netflix, YouTube e sendo doutrinadas com filosofias que não têm nada a ver com o que a gente acredita, meus queridos. Sabe por que as crianças têm prioridade no reino de Deus? A Bíblia não tem uma visão romântica das crianças. Nós precisamos virar criança, porque criança não tem pretensão nenhuma de ir para o céu. O que criança tem para oferecer? Eu tenho agora, a minha mais velha tem 14 anos, tem as gêmeas de 11 anos, e agora eu tenho o Daniel de 2. É um menininho. Só uma animada. Meus queridos, é tão gostoso ter criança pequena em casa, né? É bom, né? Bom demais. Agora, se a gente não troca a fralda dele, ele fica sujo. Se a gente não põe para dormir, ele vai dormir no chão. Ele não consegue subir. Com 2 anos de idade já consegue, né? Mais do que entrar no berço, consegue pular o berço. Né? Mas se você não dá comida para a criança morre de fome. Se você não veste a comida, a criança morre de frio. Criança necessita 100% do pai e da mãe. Eu vou falar um negócio que você vai entender, tá? Deixa eu falar tudo. A criança é uma gastação de dinheiro. Enche as paciências, tira a gente do sério. São 9 meses de dificuldade, daquela coisa. O parto é dolorido, é complicado. A gente gasta uma grana tremenda. Mas quando nasce, a gente bota o olho, a gente é capaz de dar a própria vida por ele. É ou não é? A gente ama assim. A criança não fez nada para a gente. Só trouxe trabalho. E dá trabalho por muito tempo. Mas a gente ama. Simplesmente porque a gente ama aquela criança. Por isso que a gente tem que se cumprir. Meu querido, salvação é pela graça, não é o que a gente faz. A gente tem que ser criança. Por quê? Porque é Ele que nos ama. Não é o que a gente faz. Jesus vem e fala, meus queridos, deixa as crianças virem. É delas o reino de Deus. E aí nós temos a terceira história. Vem esse jovem rico, que você conhece a história muito bem. Não é à toa que ela acontece depois da história do episódio das crianças. E ela encaixa muito bem com a parábola do fariseu e do publicano. Esse rapaz aí, ele se achava perfeito. Talvez ele esperava que Jesus fosse falar para ele assim, olha, gente, aqui ó, um exemplo claro de alguém que é como criança. Ele falou, Senhor, eu já guardo todos os mandamentos desde que eu faço tudo certinho. Já ouviu falar disso? O pessoal lá naquela época
tinha uma ideia, é o seguinte: quando você guardava todos os mandamentos, você fazia tudo certinho, você vivia a religião de maneira corretíssima, a prova de que Deus o abençoava, a prova da salvação e do favor de Deus era a prosperidade. Já ouviu falar disso? Entendeu? A prova, ó, Deus da prosperidade física, você é abençoado. Nada nesse mundo é novo, viu, gente? Não acho que nada nesse mundo é novo. Aquele homem achava que ele estava salvo. Os discípulos achavam que ele estava salvo. Por isso que eles ficaram tão aterrorizados, tão assustados quando Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Olha que interessante. Nós temos 2 tipos de mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos, dos 10, falam do nosso relacionamento com Deus. Os outros 6 falam do nosso relacionamento com o nosso próximo. Jesus aqui não cita nenhum mandamento, nenhum dos 4 primeiros mandamentos. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus sabia o que estava no centro do coração daquele homem. E ele sabia que não era Deus, eram as suas riquezas. O problema aqui não é riqueza. O problema aqui é que Deus sabia quem era o verdadeiro Deus daquele homem. Por isso que os discípulos se admiraram. Por isso que eles falam assim: mas Senhor, nós deixamos a nossa família para te seguir. Eu acho que essa é a nossa maior riqueza. Jesus é radical aqui, Jesus é forte, né? É largar tudo mesmo. Ó, é mulher, é filho, é pai, é mãe, é casa, é tudo, para me seguir. E aí nós chegamos na 4ª história. No meio desse turbilhão todo, né, Jesus assim, tirando o chão dos discípulos, ensinando tudo que eles, mostrando tudo que eles estavam aprendendo estava errado. Jesus chama os discípulos de lado ali e fala assim: olha, gente, nós vamos para Jerusalém, eles vão me pegar, eles vão me prender, eles vão me torturar, eles vão zombar de mim, eles vão me matar. Mas não se preocupe, eu vou ressuscitar depois de 3 dias. Eu creio, irmãos, que essas 4 histórias se conectam de uma maneira muito interessante. Nas 4 histórias, nessas 4 citações, nós temos entrega e recebimento. Entregar e receber. Olha só, a primeira história, Jesus mostra que o fariseu, ele quer receber os louvores para si mesmo. A oração do fariseu bateu no teto e voltou. Mas olha, o publicano, ele entregou o seu coração a Deus. E o texto diz que ele recebeu o perdão e a justificação. A segunda história, Jesus mostra que nós temos que entregar a nossa vida como uma criança para receber o reino de Deus. Entregar e receber. Na terceira história, Jesus mostra que nós temos que entregar tudo que nós temos, a fim de receber o reino de Deus e a vida eterna. E finalmente, meus queridos, na última história que nós vimos, Jesus mostra que acima de tudo e de todos, Ele entregou tudo sem reservas, para que cada um de nós pudéssemos receber o reino de Deus e a vida eterna. Entregar e receber. Hoje nós já cantamos uma música aqui assim, sobre entregar a nossa vida a Deus. Isso me trouxe alguns princípios que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Primeiro, tudo começa no coração, meus queridos. Tudo começa no coração. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aonde está o seu coração? Segunda coisa, meus queridos, Deus quer uma entrega total e verdadeira. Não é entregar metade, não é entregar um pouquinho. Deus não quer 99%, é 100%.
Ele quer que você entregue tudo de maneira verdadeira, sincera. E eu estava lendo sobre a vida de Antão o Grande. Antão foi um cristão que viveu no 3º século depois de Cristo, e ele é considerado como o pai do movimento monástico. Ele foi um pai do deserto, lá no deserto do Egito. Foi um movimento importantíssimo na história da igreja, na preservação da palavra, do evangelho. E ele era filho de um rico agricultor, e um dia ele estava na igreja, ele ouviu essa história do jovem rico, ele voltou para casa, vendeu as terras, tudo que ele tinha, entregou para os pobres e foi viver uma vida de total entrega a Deus. Um outro pai da igreja muito importante, quem é pastor, estudou, que é o Atanásio. Atanásio foi um pai muito importante, foi bispo de Alexandria, lá no Egito. Ele conviveu viveu na mesma época de Antão e conheceu Antão e escreveu um livro chamado A Vida de Antão. E por isso que a gente conhece muito sobre Antão o Grande. É estranho esse nome, né? Mas é assim mesmo. Em outras línguas é Antônio, mas em português ficou Antão. E ele escreve nesse livro aí, Atanásio, vai falar um sermão de Antão. Olha que interessante que ele falou. Deixar tudo é pouco. Olhando para o mundo, não pensemos que renunciamos a grandes coisas. A terra inteira é muito pequena diante do céu. Se, pois, possuíssemos a terra inteira e renunciássemos totalmente a ela, isso não seria digno do reino dos céus. Se toda a terra não é digna do reino dos céus, aquele que deixa algumas porções de terra não perde, por assim dizer, nada. E se deixa sua casa e muito ouro, não tem motivo para se gloriar ou esmorecer. Aliás, as coisas que não deixamos, a morte não las tira. E elas muitas vezes passam às mãos das pessoas para as quais não queríamos que fosse, como disse o Eclesiastes. Olha que incrível esse homem. Alguém que tem autoridade para falar. Entregou tudo. Deus quer uma entrega total e verdadeira. E um terceiro princípio que eu quero deixar para vocês, irmãos, é que Jesus foi a entrega verdadeira. Ele é a razão para nós também entregarmos tudo. Ele pode pedir tudo porque ele entregou tudo. Lembra lá de Filipenses 2? Fala assim, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, ou como diz na revista, o mesmo sentimento, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Carlos Studd foi um missionário no século XIX, século XX. Ele morou na China, na Índia, depois já com uma idade avançada. Uma vez ele estava andando na rua, ele viu um cartaz dizendo assim, os canibais na África querem ouvir de Jesus. Ele foi atrás e ele falou, eu vou para a África para alcançar esse povo. E as pessoas falaram para Carlos Studd, Carlos, você já fez demais. Você já morou na China, você já morou na Índia, você está fazendo tanta coisa aqui, não precisa. Procura depois na internet sobre a vida de Carlos Studd. Fenomenal. Sabe qual foi a resposta dele? Se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. O que ele fez, a gente faz também. Como que você está vivendo? Em busca de fama, de seguidores, de likes? Quais são os maiores objetivos da sua vida? É ser bem-sucedido? Comprar tudo o que seu coração deseja e deixar a sua marca no universo? O que motiva você a se levantar todos os dias da sua cama, para ir para o seu trabalho, para ir para a faculdade, para ir para a escola? É a glória de Deus. É o estabelecimento do reino de Deus
é a volta de Cristo. Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E eu pergunto de novo: onde está o seu coração? Onde você tem investido a sua vida, a sua família, os seus esforços, os seus bens, o seu tempo? O quanto você está disposto a entregar para receber? E eu tenho uma pergunta para você. Diante disso tudo, preciso me envolver? É uma pergunta que você tem que responder no seu coração. Meus queridos, Deus está fazendo algo maravilhoso, sem precedentes entre os povos muçulmanos. O islamismo começou no sexto século, entre o sexto e o sétimo século depois de Cristo, lá na região da Arábia, onde hoje é o país chamado Arábia Saudita. E de lá para cá, meus queridos, o islamismo cresceu, se expandiu, atingiu vários continentes. Começou ali na Arábia, pegou todo o Oriente Médio, que era cristão, já há 7 séculos, derrubou o Império Bizantino. Eu falei para vocês de Antão, de Atanásio, lá no Egito. O Egito era um centro, o Egito foi um centro importantíssimo do cristianismo, o norte da África. O maior teólogo, considerado o maior teólogo da história da igreja, sabe quem é? Depois de Paulo? Quem lembra aí? Um cara chamado Santo Agostinho. Ele era do norte da África. O norte da África era uma região tradicionalmente cristã. Hoje a gente fala norte da África, a gente pensa em quê? Islamismo. Os muçulmanos dominaram toda a região do norte da África e desceram para a região subsaariana. Por isso que nós temos ali tantos países muçulmanos. Se expandiram no Oriente Médio todo, foram subindo, foram para a Ásia, chegaram até a China. Meus queridos, tem milhões de chineses muçulmanos. Sabia disso? Tem muitos povos muçulmanos por toda a Rússia, por exemplo, que a gente acha que a Rússia está cheia de muçulmanos, a Rússia. Povos originais daquela região. A Ásia Central toda. Falei, o sudeste da Ásia, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. A Índia, cheio de milhões e milhões de muçulmanos. Os muçulmanos tentaram entrar na Europa, lá pela Espanha, e eles foram impedidos. Eles entraram só depois, eles tentaram entrar, os turcos tentaram entrar na Europa pelo outro lado. Aí eu descobri, eu aprendi isso lá na Albânia. Os albaneses não deixaram. Teve uma guerra lá, depois eles nunca mais tiveram. Olha que coisa interessante. Deus preservou o evangelho durante toda a Idade Média, ali na Europa. Praticamente o mundo estava sem cristianismo. O pessoal chama a Idade das Trevas, né? Sabe quem chama a Idade das Trevas? A Idade Média? Foram os iluministas. E os iluministas são a base de tudo que tem hoje em dia, que a gente acha que está errado, veio do iluminismo. E eles vão dizer que tudo que veio antes deles era a Idade das Trevas. A verdade, teve problemas? Teve problemas. Tem dificuldade? Tem. Mas Deus preservou o evangelho ali, foram nos mosteiros da Europa, preparando para a reforma protestante. E a reforma não começou só em 17 de outubro de 1519, não. Durante a história toda ali da Idade Média, tivemos homens que se levantaram questionando a igreja. Deus preservou esses caras, e aí o evangelho cresceu, começou a expandir, teve a reforma protestante, e aí a gente começa as missões modernas, e começa, então, o evangelho ir para o resto do mundo. E aí vem para onde? Vem para o mundo novo. Sabe por quê? Uma das razões porque vem para o mundo novo, primeiro, porque aqui não tinha cristão nenhum. Segundo, porque aqui não tinha muçulmano. Porque muçulmano era impossível. Sabe os países hoje na África que tem maioria cristã?
Sabe o que não tem naqueles países? Isso mesmo, muçulmanos. William Carey, que é considerado o pai das missões modernas, ele trabalhou no sul da Índia. E hoje, até hoje, o sul da Índia tem uma tradição cristã muito grande. Quem que não está no sul da Índia? Os muçulmanos não estão no sul da Índia. Olha que coisa. Até pouco tempo atrás, meus queridos, acreditava-se que era impossível entrar no mundo muçulmano. Era impossível para um muçulmano se converter. Desculpa, eu estou contando tudo isso aqui para dizer o seguinte, meus queridos. Presta atenção. Mais muçulmanos estão reconhecendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador nos nossos dias do que em toda a história do islamismo. Nunca aconteceu isso na história, meus irmãos. Isso está comprovado com números, com estatísticas. Eu vou dar para vocês alguns livros. Por exemplo, tem um livro chamado Um Vento na Casa do Islã, de David Garrison. Você pode procurar depois na internet. Um Vento na Casa do Islã. Ele vai contar o que está acontecendo. Um outro livro importantíssimo também, Movimentos Miraculosos. O que Deus está fazendo no meio. E, meus queridos, não é um lugarzinho aqui, um lugarzinho ali. Está acontecendo durante todo o mundo. Tem coisa que eu não posso nem falar porque está gravando. Meus queridos, é no norte da África. Hoje a gente fala de Islã. Sabe um país que é super fechado para o evangelho? O Irã. O Irã está apoiando o Hamas. Vocês sabiam? Vou fazer um parênteses aqui. O Irã é xiita. O Hamas é sunita. A melhor palavra para descrever a relação dos dois é ódio mortal. Se odeiam. Mas aí, como eles querem acabar com Israel, aí eles se juntam. Mas, na verdade, meus queridos, eles se odeiam. Eles não... O Irã é um país fechadíssimo. Quem é mais velho aqui vai lembrar. Né? Não quero criar desconforto, não, mas vai lembrar da revolução que aconteceu lá na década de 70. Os ayatolás tomaram. O ayatolá é o líder religioso. O Irã é um país fechadíssimo. Meus queridos, está acontecendo um avivamento no Irã. Milhões de iranianos estão reconhecendo Jesus Cristo. Na China, na Índia, na Indonésia, nos países africanos. Meus queridos, Deus está salvando muçulmanos para todos os lados. Agora, recentemente, eu vi que uma matéria esses dias aí, ó, que Deus está usando. Gente, isso aqui, ó, o irmão falou hoje um negócio que eu achei interessante. Vou usar a mesma fala do irmão hoje aqui. Porque às vezes a gente é muito presbiteriano, fica muito preso nas coisas. Meus queridos, muçulmanos estão sonhando com Jesus. Estão tendo visões de Jesus. Eu conheci pessoas que tiveram visão, tiveram um encontro miraculoso com Jesus. A verdade é essa. Eu conheci pessoas, estou contando isso aqui para mostrar para vocês o que Deus está fazendo, que lendo o Alcorão, entenderam que Jesus era maior que Maomé. Eu preciso de uma Bíblia, eu preciso entender quem é Jesus. E entregaram sua vida para Jesus. Esses dias eu vi que tiveram 200 palestinos lá na faixa de Gaza aí, que disseram que que sonharam com Jesus. Agora, nesses dias aí, isso está acontecendo para todo lado, irmãos. Eu quase estou dizendo assim, as rochas estão clamando. Como eu disse para vocês, a tarefa é tão séria, tão importante, Deus está trazendo esses caras para cá, meu. Países fechados, Afeganistão é um dos países mais difíceis do mundo para morar. Então, aqui, esses dias eu encontrei uma missionária aqui em Campinas, eu fui numa igreja aqui, tinha uma missionária, ela é até batista. Você vê, Deus usa todo mundo, né? Deus usa todo mundo. A nossa equipe lá na Albânia, lá tinha até argentino na nossa equipe lá. Deus é bom demais. E o povo é bom, viu? O povo é fera. O povo é fera. Gente muito jóia. E eles têm uma casa aqui em Morungaba. Gente, é 20 minutos daqui, 30 minutos daqui. Está cheio de Afeganistão ali. Agora chegou uma ou duas famílias de refugiados da Palestina, lá da faixa de Gaza, que saíram da faixa, conseguiram sair da faixa, chegaram semana passada. Aqui em Morungaba. Está cheio de Afeganistão, tem sírios, tem gente, tudo de lugar fechado para o evangelho, Deus está trazendo para cá. E eles estão com o coração aberto, sabe por quê? Porque essas guerras que eles estão tendo são os próprios muçulmanos. E aí eu volto para aquela pergunta.
Diante disso tudo, eu preciso me envolver? Diante de tudo isso que nós vimos na palavra de Deus, de tudo isso que eu falei, eu vou deixar você responder isso. E eu vou terminar contando a história de William Border. Já ouviu falar de William Border? Talvez o William Border foi um dos maiores missionários do século XX. E as 3 fases de William Border estão aqui nessa pulseirinha aqui. Que é no reserve, no retreat, no regret. Sem reservas, sem retroceder, sem arrependimentos. William Border, ele veio de uma família rica. Isso nós estamos falando do final do século XIX, começo do século XX. Quando ele terminou a escola, os seus pais pagaram para ele fazer uma viagem ao redor do mundo. Olha só, naquela época lá. Ele passeou pelo mundo todo e ele voltou impactado de ver que existiam povos muçulmanos que nunca tinham ouvido falar de Jesus. E ele decidiu, então, entregar a vida dele, dedicar a vida dele para alcançar esse povo. E um povo específico que falou com eles era um povo lá da China, um povo muçulmano lá da China, que não tinha nenhum cristão, nunca tinha ouvido falar de Jesus. Sua família, então, ficou irada. Diz: que loucura você fazer isso, você não pode fazer isso. E ele insistiu: eu vou ser missionário. Ele falou: se você for missionário, você vai perder a sua herança. E aí o William Border pega a Bíblia dele, escreve na Bíblia dele assim, na contracapa da Bíblia: no reserve, sem reservas. Ele abriu mão de ser um empresário junto com a família dele. Ele foi fazer um treinamento, foi fazer seminário, fez treinamento missionário, e então foi embarcar para ir. Sua família então falou assim: olha, se você for, depois você vai voltar aqui, não vai dar certo essa história aí. Não adianta vir aqui bater na nossa porta, que você não vai ter nada. Você não vai receber nada. E aí ele escreveu na Bíblia dele uma segunda frase: no retreat, sem retroceder. Ele embarca então para o Egito, onde ele vai fazer um curso, um treinamento, aprender sobre a cultura muçulmana, porque o seu objetivo era ir para a China. E aos 25 anos de idade, ele é acometido de uma meningite fulminante e ele morre lá no Egito. Sua mãe então vai para lá para buscar os seus pertences, suas coisas, e alguém dá a Bíblia dele para ela, e ela abre a Bíblia e tem uma terceira frase escrita já de alguém que já está doente, que está bem fraco: no regret, sem arrependimentos. Sua mãe então pega o dinheiro que era a herança dele, vai até a China, lá no lugar onde mora esse povo muçulmano, e constrói um hospital cristão, que é referência até hoje naquele lugar. Sem reserva, sem retroceder, sem arrependimentos. E nessa época, nos Estados Unidos, acontecia um movimento chamado Movimento dos Estudantes Voluntários. Não sei quem já ouviu falar desse movimento. E William Border foi alguém que inspirou milhares e milhares de jovens a saírem dos Estados Unidos e irem para o campo missionário, inclusive vindo para o Brasil. E a gente ficou sabendo aqui no Brasil da história de William Border porque nós tivemos missionários nossos. Meu irmão foi trabalhar no meio do povo que William Border queria trabalhar. Lá ele conheceu a história de William Border. E hoje, meus queridos, hoje já tem uma igreja no meio daquele povo. Sem reservas, sem retroceder, sem arrependimentos. Quando a gente entrega tudo para Deus,
sem reservas, sem retroceder, sem arrependimentos. Não duvide, irmãos, que o que nós vamos receber de Deus é muito mais. Viva a sua vida de tal forma, que o nome de Deus seja glorificado. Quando você chegar no último dia da sua vida, naquele último momento, você pode dizer, valeu a pena. Deus abençoe a todos nós. Amém?